Fala galera, professor Leonardo Garcia, e hoje eu estou aqui para a gente tratar sobre estática no Enem. Antes da gente iniciar diretamente no Enem, vamos fazer aquela revisão um pouco rápida sobre o momento de uma força ou simplesmente torque. O torque, ou momento de uma força, é quando nós aplicamos uma força em um corpo e esse corpo rotaciona. Medimos o momento dessa força dado pela força vezes a distância, onde a distância é do eixo de rotação até o local onde a força está sendo aplicada, ou seja, a força vezes a distância. Sabemos que força é dada em Newton e a distância é dada em metros. No sistema internacional, o momento de uma força é dada em Newton metro. Quando que torque cai na prova do Enem, professor? Geralmente o Enem cobra torque com o equilíbrio dos corpos rígidos ou dos corpos extensos. Geralmente, para trabalharmos o equilíbrio no momento das forças, podemos ter duas formas de resolução. A primeira, quando nós somamos todos os torques que ocorrem em um corpo e igualamos a zero, ou seja, o momento de cada força, tanto horário quanto anti-horário, é igual a zero. Quando trabalhamos com essa equação aí de cima, é preciso estabelecer o sentido de rotação. Exemplo, eu posso dizer que o sentido horário é um sentido positivo e o sentido anti-horário ele é negativo. Isso vem de cada pessoa. Eu particularmente gosto de trabalhar com essa questão aí de baixo, com essa equação aí de baixo, ao dizer que a soma de todos os torques horários é igual à soma de todos os torques anti-horários. Aí o estudante ele não se confunde quando é que é positivo, quando que é negativo. Só precisa colocar tudo que é horário para um lado, tudo que é anti-horário para o outro. Vamos exercitar isso diretamente com a questão do Enem? Pois então, olha essa questão do Enem 2015, gente. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram uma marcação na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação do equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Gente, antes da gente responder essa questão, vamos lembrar que quando uma questão diz que a barra ela é homogênea, eu considero todo o peso da barra justamente na metade. Quando a barra ela é homogênea, eu digo que toda a sua massa está na metade da barra. Ou seja, como a questão me disse que os estudantes dividiram a barra em 8 partes iguais, então a massa da minha barra está concentrada aqui, ó, na metade. Sabemos que torque é dado força vezes distância. Distância da força até o eixo de rotação. Então, do saco de arroz até o eixo de rotação, eu tenho 1, 2, 3 unidades de distância. E do centro da barra até o eixo de rotação, eu tenho uma unidade de distância. Nesse caso, a força que eu vou trabalhar vai ser a minha força-peso. E eu sei que peso é dado pela relação massa vezes a gravidade. A massa, a questão me diz que é 5. A gravidade, vamos facilitar a nossa vida, né, gente? 10. 5 vezes 10, 50 newtons é a força ou peso do meu saco de arroz. Sabendo disso, substituo na minha equação. Soma dos torques horários é igual à soma dos torques anti-horários. Força vezes distância é igual a força vezes distância. Essa força 1 eu acabei de calcular, é 50. A distância, como nós colocamos, do saco de arroz até o eixo de rotação, eu tenho 3 pedaços da barra. Da força ou peso da barra até o eixo de rotação, eu tenho uma unidade de distância. Assim sendo, 3 vezes 50, 150 newtons é a força-peso da barra. Só que você diz, professor, a questão não pediu a força-peso, a questão pediu a massa. Pois então,
peso, massa vezes a gravidade. Se eu tenho 150 e eu sei que a gravidade ela é 10, 150 dividido por 10, eu vou ter que a massa da minha barra ela é de 15 kg. Nesse caso, ficamos com o item E. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Se liguem que daqui a pouquinho tem mais vídeo e estudem física.